Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e Pedrinho Chaves, novamente, Opa! Dois Neurônios, número 208, ou, se vocês preferirem, Confraria do Condor, número 30. Isso, tá certo. Eu quero começar, Pedrinho, assim, porque é todo dia um flash, né? A nossa diplomacia cada vez melhor, né? O Celso Amorim, numa entrevista na TV americana, eu vou até pegar aqui porque eu anotei, eu quero dizer as palavras do cara. Exatamente. Então, tá assim, certo. ó, entre aspas, Celso Amorim. Primeiro ele declara, isso está fora do vídeo que eu vi, mas eu sei porque foi dito. Ele declara apoio ao Irã na TV americana. Aí ele, no momento da entrevista, ele diz o seguinte, e aí, aspas, para Celso Amorim. Eu não concordo com a maneira com que as mulheres são tratadas no Irã, mas também, eu queria fazer um adendo aqui. A palavra, você diz uma coisa e depois diz mas, você já sabe que vem M do outro lado. Claro. Né? Então tá, então vamos repetir. Eu não concordo com a maneira que as mulheres são tratadas no Irã, vírgula. Mas também não concordo com a pena de morte aplicada nos Estados Unidos. Aí o entrevistador viu a bola vindo e pegou sem pulo. Aí diz o seguinte, o entrevistador diz para ele na cara, na fuça, lançar uma equivalência entre a aplicação de uma pena de morte nos Estados Unidos e o regime iraniano é moralmente não respeitável. Isso dito na cara do Celso Amorim. Eu penso que é uma má comparação e que isso compromete a credibilidade de quem faz esse tipo de comparação. Ou seja, pegou e esfregou na cara. Exatamente. Assim, E o Celso Amorim, vocês precisavam ver, eu vi a cena, ficou assim, ó. Exatamente. Boquiaberto. Não chegou nem a ficar boca aberta, Não? porque Boca fechada. boquirroto, qualquer... É impressionante o que esse governo e o Itamaraty têm feito para denigrir a nossa política externa. Sendo que o Celso Amorim agora não tem nenhum cargo formal. Ele foi no passado ministro das Relações Exteriores. Agora ele é só o atrapalhador geral da República. Nem isso, eu acho, quer dizer... É o famoso quem, né? Você é o famoso quem. Né? Celebridade 000. Bom, aí, voltando a falar de entrevista, vocês vão me desculpar que hoje eu vou ler muita coisa aqui, porque tem muita coisa. Eu estava muito preocupado durante esse fim de semana, eu me ausentei um pouco dos problemas nacionais, por causa do que a gente vai falar depois, de muita coisa que você sabe e algumas coisas que eventualmente vocês não sabem. O que aconteceu lá perto do Estreito de Hormuz, no Irã. Aí é o seguinte, em entrevista com Paulo Figueiredo, vocês sabem quem é o Paulo Figueiredo, ele tem programa na internet, etc. É o neto do presidente Figueiredo. Um sargento brasileiro de nascimento, mas que mora em Israel e é parte do FDI, que é a Forças Armadas de Israel. A Força de Defesa de Israel. Ele foi, numa entrevista com Paulo Figueiredo, ele falou o seguinte, que é muito possível, e aí tem umas coisas, nós vamos fazer uma ligação que vocês vão entender, que é muito possível que a gente comece a ver coisas desse nível, assim. Ele falou isso lá nos Estados Unidos, ou ele estava aqui, falou com o Paulo Figueiredo, mas ele é de Israel, não sei se estava em Israel, não sei onde ele estava, tá? Mas ele falou com o Paulo Figueiredo, que é possível que aqui no Brasil a gente comece a ver atentados e é preciso ter cuidado em bairros como Higienópolis, que é o bairro que esse aqui que vos fala mora, tá? Bairros como Higienópolis em São Paulo, porque são bairros que tem muitos judeus e que os caras vão tentar atacar pessoas civis. Então eles precisam ter muito cuidado com
clubes, e aí ele devia estar falando da hebraica, símbolos que marcam o Estado de Israel, e que eles têm medo que eles comecem a atacar, inclusive, cristãos aqui no Brasil. E daí você vai dizer, não, isso é loucura, o cara está falando lá, não vai acontecer nada. Aí eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, e eu tenho que ver aqui para não errar. Foi na Flórida. A Polícia Marítima dos Estados Unidos, a Guarda Costeira, pegou um barco cheio, não era a Greta Thunberg, era outro idiota. Era outros idiotas. Foi dia... Deixa eu ver. Pedrinho, vai enganando eles aqui que eu preciso encontrar aqui. Não, a vantagem desse programa ser feito ao vivo aqui é que os senhores estão vendo o making off ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Aqui é o seguinte, ó. Tá certo. Não dá para decorar tudo, é muita coisa. Uma deputada chamada Ana Luna, da Flórida, do condado de... Deve ser Pinellas, eu não sei como é que... Com os dois L's em espanhol, normalmente é ieísmo, então ficaria Pineios, mas eu não sei, é na Flórida, nunca ouvi falar. A guarda costeira desse condado na Flórida interceptou um barco com iranianos e russos tentando entrar nos Estados Unidos. E suspeita-se que sejam células adormecidas terroristas entrando para fazer M. Porque, sabe, aquele cara, o camelão lá também conhecido como Khomeini. Khamenei. Esse é o Khamenei. O tem camelão, os dois camelos, tá certo. Só tem camelo lá. Esse na sua loucura teocrática, ele ameaçou de... Agora todo americano em todo lugar do mundo vai ser alvo. Tá certo. Tá? Então aí você não sabe exatamente como é que eles vão saber se o cara é americano ou não. Vai pedir identidade, deixa eu ver tua identidade. Se é americano, vão te matar. Né? Então, se você for americano, você não anda com documento, né? Porque eles vão te pedir. Bom, tá. Então, vamos voltar a uma outra coisa. Porque eu queria, antes de falar do que aconteceu no sábado, eu queria falar das coisas locais, porque as coisas locais estão adormecidas por causa do grande impacto do que aconteceu lá no sábado. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui interessantíssima. Foi dia 17 na Flórida. Dia 17 na Flórida, lá naquele julgamento das ações do Trump e do Rumble, eu acho que o Musk está junto também. Nesse julgamento, os caras chegaram à conclusão que deu ruim. É o seguinte, é legal quando a coisa volta, né, Pedrinho? O seu cabeça de ovo é o seguinte, você tem 21 dias para explicar essa merda de ficar enchendo o saco de americano e censurando americano e brasileiro que está refugiado nos Estados Unidos. Tem 21 dias. A minha pergunta, humilde pergunta, é o seguinte, ele vai responder, e aí eu mesmo penso assim, se ele responder, ele está ferrado. Exatamente. Se ele não responder, o que acontece? Ele está ferrado. Também. Então, o dia chegou. Exatamente. Né? Aquilo que vai e volta, é o efeito bumerangue. Também conhecido como o efeito bumerangue. Cotonete de canguru. Bom, eu vou continuar com isso porque é o seguinte, nesse exato momento que nós estamos aqui, e aí tem coisas, olha, tem coisas interessantíssimas acontecendo, é que está tudo obliterado pela história do bombardeio lá no Irã. A gente vai chegar lá nesse programa, a gente vai falar disso, porque é só do que está falando. Mas a gente não pode esquecer que nesse exato momento está tendo como é que chama? É quando você encara um, encara o outro, uma cariação, que vem da palavra de olhar na cara, né? Exatamente. A cariação que Sua Majestade o Ovo chamou, e agora ele foi condescendente. Ele disse, o Bolsonaro pode participar. Então o Bolsonaro e os advogados também podem participar. Eu não sei se os advogados podem falar,
Porque eu também não sei. Porque eu nunca vi, Pedrinho, considerações, você que é advogado, Opa. você já viu um tribunal onde o advogado tem que fazer a pergunta ao juiz, que é a vítima e que é o que julga. O investigador. É o investigador, ele é tudo. Exatamente. O advogado tem que perguntar ao juiz e o juiz aí interpreta, porque ele não faz exatamente a repetição da pergunta. Não, ele interpreta e dá pergunta, dá uma pergunta. guaribada e pergunta ao réu. Você viu isso na tua vida profissional? Eu não, é eu nunca possível. militei nessa área. Mas penal. pergunta, é possível isso? Não, eu também não faltei nenhuma aula durante o meu curso todo. Fora um período que eu estava com hepatite infecciosa, estava proibido de frequentar a faculdade. Mas depois recuperei todas as matérias. O que eu acho é o seguinte: nós estamos vivendo um pesadelo kafkiano, tá certo? Porque a barata passou a ser o personagem principal da época. Se fosse na época do Agildo Ribeiro, ainda teria o cabaré do Barata, porque ele era de uma família ilustre no Rio de Janeiro, Barata Ribeiro. Enfim, mas o que nós estamos vendo hoje em dia é uma anomia total de bom senso, porque as pessoas estão iludidas. Só para completar essa minha interrupção, é o seguinte: no momento eu tenho pavor de duas coisas: o Drex e o Alexandrex. Eu acho isso. Exatamente. É isso. Que isso se passar, nós estamos literalmente desgraçados. Podemos sobreviver em um tempo, quem teve o cuidado de ter uma reserva em papel moeda ou em alimentos, porque mais importante que o papel moeda é o alimento. E não pode contar para ninguém, senão o seu vizinho vai te saquear, certo? Por quê? Porque aí sim chegamos na era do Islã, que, para quem não sabe, a origem etimológica é submissão total. A palavra Islã significa submissão total. E aí, submissão total a quem? Né? Por exemplo, eu quero fazer... Porque tem muita gente, Pedrinho, que não sabe a raiz das coisas. Esse regime que está hoje no Irã, esse regime é uma teocracia. É um regime messiânico. Eu diria, eu vou chegar lá, mas é o seguinte: esse cara que está dominando lá, porque é o seguinte, existe um presidente, existe um parlamento, existe tudo que existe num país normal. Só que a religião é que manda. Então, não importa quem que você elege na eleição, quem que é o presidente, quem que é o deputado, o senador, o que quer que seja, o nome que tenha. Quem manda é o ayatolá de plantão. Ele vai lá e... Para ter uma ideia, teve uma mulher que foi estuprada, né? E ela reclamou, ela foi a uma delegacia e dedou o cara que estuprou. O que aconteceu? Ela foi enforcada. Porque quem manda ali é o camelo. E o camelo diz que mulher não tem vez. Então é estuprada, não pode falar nada, fica quieta, e se falar é enforcada. Outra tirou o hijab, mostrou o cabelo, foi enforcada. Então, isso é de uma loucura pré-histórica, não é nem pré-histórica. Então, a Idade Média não era tão ruim assim. Exatamente. Então, a Inquisição até era boazinha. Era boazinha perto disso. Então, exatamente. Esses caras tarados, como é que eles estão no governo? Como é que eles chegaram ao governo? Então, você que é mais novo e não sabe, quem botou esses caras lá foram, na época, não me lembro, nos 70, foi nos anos 70, se não me engano, que o Khomeini voltou da França para o Irã, para Pérsia na época, o Irã, que era estava o Shah Reza Pahlavi, saiu e quem que trouxe? Revolução Estudantil. Eram os carinhas das faculdades, 18, 19 anos. Foi em 68 com um revolucionário alemão, Cohn-Bendit. Não, mas isso aí já foi em 68, isso aí foi a revolução na França, Cohn-Bendit. Mas um movimento internacional de estudantes, esculhambação geral começou aí. E isso espalhou pelo mundo, tá? E isso foi fomentado pela escola de Frankfurt, tá bom? Então é o seguinte, esses carinha conseguiram tirar o cara que estava exilado na França, o Khomeini, e voltar e estabelecer a teocracia no Irã. Shah se mandou e a juventude tomou conta. Só que
Como sempre, a juventude tem M na cabeça em lugar de cérebro, né? Os caras não pensam. Eles são movidos no mundo inteiro, movidos ao grancismo. Eu não vou dizer que o grancismo estava lá, mas nas universidades os caras vão fazendo a cabeça da molecada, quando chega aos 18 anos a coisa explode e eles conseguiram meter essa teocracia tarada lá. Eu compararia esse cara para mim, eu vou te dizer um negócio, o cara que está lá, Pedrinho, é um Antônio Conselheiro muçulmano atômico. Tá certo. Porque o cara, eu diria o seguinte, bomba atômica na mão de um Estado teocrático e messiânico alucinado como o Irã é tão perigoso como você botar um macaco com gilete na tua sala, tá? O macaco fica com a gilete assim correndo para todo lado, todo mundo vai se ferrar. Você simplesmente não pode permitir que esses caras tenham uma arma atômica, do nível de uma bomba atômica. Claro. Não pode, porque são loucos. O cara que faz as coisas que eu acabei de citar aqui, isso não é gente. É bicho. É pior que bicho. Exatamente. Bicho não faz isso. Bicho não faz isso. Exatamente. Eu já vi bicho fazendo coisa. Eu vi um vídeo, e é real, de um tigre, acho que era um tigre, não me lembro, uma pantera ou um tigre, que matou um macaco e daí viu que o macaco tinha, a macaca tinha um macaquinho e ele protegeu o macaquinho. Ou seja, até um animal que não pensa, tá? Eu te digo animal, nós somos animais pensantes, né? Mas um animal que não... A maioria, alguns protestam. Um animal, ele tem uma certa consciência, né? Tem um trecho lindo do Camões, quando conta a história da Inês de Castro, e quando o sogro, o pai do Pedro, condenou à morte, ela fala assim, ponha-me no meio de toda a feridade, e nelas acharei um pouco de humanidade que em peitos humanos não achei. Exatamente. Bom, então, voltando ao território nacional, o cara, num ato magnânimo, deixou Bolsonaro trazer advogados e tudo para essa cariação que será feita. A cariação que será feita com o Cid, com o Braga Neto. O Braga Neto. E, quer dizer, cara a cara, a cariação sobre o que é? Sobre coisas assim. Na tal reunião que foi discutida a Operação Punhal Verde e Amarelo, tem umas invenções assim de Ian Fleming. Do golpe, não, Ian Fleming, assim. Ele pediu, Sua Majestade, o pediu ao Google que mandasse o negócio da minuta do golpe. O Google disse, me dá como é que chama? Não é IP, me dá o códigozinho lá onde você abre, como é que chama? A senha. Não é senha. Cada computador tem um código. Não, mas não é o IP, não é o IP. É o link. Me dá o link que eu te dou, porque, pô, dentro do Google tem, assim... Bilhões ou trilhões. Bulhões de coisas. Então, me dá o link que eu te entrego. Não? E até onde se sabe, isso aí é uma maracutaia absurda. Mas, tudo bem. Então vai ter essa tal da cariação. Nós estamos aqui gravando, não sabemos o que está acontecendo lá. Eventualmente nós vamos saber o que for liberado de lá. Mas, em conta-gotas e batizado. Deve ser uma barbaridade. Porque é o seguinte, nós não, cara pálida, porque eu e o Pedrinho, o Pedrinho nem televisão tem. Eu tenho televisão, mas não assisto a Globo. Então, porque a Globo é o seguinte, tem aquela Eliane... Canhetede, que diz umas barbaridades. A mulher chegou ao ponto dessa semana, a semana passada, ela num comentário maravilhoso, coisa assim de gênio, né? Você tem que ter lido muito para conseguir essas coisas. Que ela perguntou para um outro idiota que participa do programa, ela perguntou que queria saber, entender por que
com tanto foguete que o Irã lançava, em Israel tinha uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali, tão pouquinha morte. Exatamente. Canalha, totalmente canalha, não existe mortezinha, nem aqui, nem acolá, nem no Irã, nem em Israel. Morte é morte, canalha, sabe? Você não vale o ar que respira, chamar você de idiota é elogio. É nitrato de pó de bosta. Porra, sabe que coisa? O canal de televisão mais importante que foi, não é mais, com certeza, o canal que era mais importante da América Latina, manter no seu quadro de funcionários uma imbecil que se diz repórter que fala tamanha imbecilidade no ar. Exatamente. Para ser ouvida por milhões de pessoas. Tá certo. E é isso que a gente tem que encarar. Daí o Celso Amorim fala M lá nos Estados Unidos, aí o cachaceiro fala M aqui. E aí fala M no G7, no papel de louco, no Canadá, bêbado, exatamente. Bêbado, reclamando que não ouvia, que não entendia. Ele não entende nem português. Exatamente. Pô, esse cara é uma vergonha, colocaram ele lá, ninguém votou nele. Ó, tem uma coisa, Pedrinho, esse negócio de votar, né? Por exemplo, quem votou no STF? Ninguém. Os caras mandam. Que representatividade eles têm? Manda, porque é aquilo que nós já falamos no programa anterior, porque temos um povinho bunda. Povinho bunda. Exatamente. Aqueles que nós votamos, alguns, vamos fazer assim, tem uma exceção. Exatamente. Tem uma exceção. Tem uma exceção, não vou nomear, mas tem uma exceção. Pouca, pequena, mas tem. A grande maioria obedece que nem vaca. Exatamente. Então, e depois vem chamar assim que o pessoal de direita é gado. Gado são vocês, pô. O golpe existe, sim, o golpe foi dado, sim. O golpe foi dado o golpe. Botaram o cachaceiro lá, esse é o golpe. Exatamente. Ninguém viu esse golpe, ninguém viu. Eles estão investigando o golpe que não houve. O golpe dado, claro, é claro, é aquela história, se você investiga uma coisa que não existiu, você desvia a atenção do que existiu. É evidente, é evidente. Bom, mas daí, Pedrinho, aí eu vou largar isso aqui, porque é o seguinte, aí eu vou falar o que eu penso. Eu não quero saber o que os outros pensam. Eu vou falar sobre o que aconteceu no sábado. Eu vou falar porque aquilo me lavou a alma, tá? Vou deixar bem claro, me lavou a alma. Porque é o seguinte, há mais de 40 anos que eu estou ouvindo esses canalhas dizer, e que fique claro, meu sobrenome é polonês, não sou judeu, tá? Mas que fique claro. Há 40 anos que esses caras vêm falando que vão acabar com o Estado de Israel. Vão acabar com o Estado de Israel. Eles querem fazer a bomba atômica para acabar com o Estado de Israel. Tá muito bem. E há 40 anos que os Estados Unidos, que é aliado ao Estado de Israel, não faz chongas. Não fazia. Usar uma palavra judaica. Não faz chongas. Tá? E muito bem. Bill Clinton, Barack Obama, George Bush, inclusive o Trump na primeira versão, versão 1. Agora está na 2.0. Não vamos para a mesa de negociação, etc. E os Ayatollah iam levando a coisa em banho-maria e continuavam desenvolvendo a bomba atômica. E aí, o nosso país vendia urânio para eles. Exatamente. Tá? E aí eu vou dizer mais. Eu acho, porque a minha avó dizia, quando as crianças estão muito quietas, estão fazendo M. Exatamente. Então, pensa um pouco. Maduro está quietinho na Venezuela. Não é o modo de agir dele. Por quê? Tem avião iraniano chegando o tempo todo na Venezuela. Provavelmente, isso aqui eu estou imaginando, não sei se é verdade, mas provavelmente ele está mandando ou urânio ou os, como é que chama, as máquinas que fazem as centrífugas que fazem o enriquecimento do urânio para fazer o urânio enriquecido 90% que dá para fazer a bomba atômica. Tem M acontecendo, porque eles já estão usando, a Venezuela já está usando o Brasil para exportar petróleo para a China. Travestido de betume. Exatamente. Então, e a Petrobras, ou sei lá quem, está dando nota fiscal para esses navios irem levar petróleo para a China. Bom, complementando, daí, finalmente, o Trump resolve na sábado à noite
E eu fiquei numa euforia muito grande, porque eu acho que foi um dos primeiros a ver até saber que tinha acontecido. 7B2, aqueles aviões de 2 bilhões de dólares. Cada um, por isso chama B2, por causa que custou 2 bilhões de dólares. Bom, 7, com bombas, cada um com 2 bombas de 13 toneladas. Bombas que perfuram o solo até 80, 90 metros de profundidade e vão estourar lá no fiofó da planta atômica. Isso aí. Então, os caras vieram, deram a volta ali pela ponta de Portugal, entraram pelo Mediterrâneo, provavelmente ali por Gibraltar, entraram no Mediterrâneo, passaram por cima da África, subiram para o Irã e pimba! Meteram as bombas nas 3 instalações, Fordow, Natanz e Isfahan. E os caras diziam, ficou só um buraco, lá um buraco assim, não teve cratera. Claro, o idiota, a bomba explodiu lá embaixo. Deve ter arrebentado tudo. Aí tem gente que diz, eles tinham tirado as instalações, tinham transformado para outro lugar. Não importa. O recado foi dado. E o Laranjão, eu vi imediatamente após o ataque, ele foi lá e falou para a nação. E a outra coisa que eu vi, um amigo americano, o do povinho Bunda, me mandou um e-mail logo em seguida dizendo, olha como é que está a aceitação do Trump nos Estados Unidos depois do acontecido. Estava lá em cima. Daí, inclusive, fui pesquisar e vi que o Economist, o The Economist, tinha feito uma pesquisa e eu mandei para ele até o gráfico. Dentro dos Estados Unidos, porque aconteceram coisas assim. Bernie Sanders, por exemplo, enlouquecido. Bernie Sanders foi falar numa faculdade em algum lugar lá que isso foi uma coisa horrorosa. Bernie é uma doença do gado. Um Bernie, exatamente. O Bernie dele. Aí, e o povo que estava lá, o povinho da faculdade, esse povinho que pôs esses caras no Irã e que aqui no Brasil mantém esses caras no poder e que você vai para uma universidade como a USP, tá tudo com M nas paredes, tudo pintado, é uma porcaria do cacete. Exatamente. Os caras queimando fumo, alarga essa gentinha que tá mantendo as coisas no mundo assim. Daí chega um cara como o Laranjão e começa a pôr ordem. Eu até postei o seguinte, todo canalha agora vai dormir mal daqui para frente, porque pode demorar, mas enquanto o Laranjão estiver lá, canalha não tem vez. Por isso que tentaram matar ele 2 vezes. Uma vez pegou na orelha, porque ele, por acaso, virou a cabeça. Senão teriam matado ele. E depois no campo de golfe tinha um outro cara com estava pronto para matar ele lá. Com um rifle potentíssimo. E pronto para matar ele. No campo de golfe dele. No campo de golfe dele. Então você vê que o nível de infiltração. Iraniano. Era iraniano. Isso antes. Antes de tudo isso. Antes da eleição. Antes da eleição. Aí eu quero falar de uma coisa aqui. Existe um livrinho que foi escrito meio milênio antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Foi escrito por um general filósofo chinês chamado Sun Tzu. Exatamente. E eu quero explicar para vocês aqui, quem não sabe, que na China o sobrenome vem antes do nome. Então Sun é sobrenome. E Tzu, que também é lido como Sinji, Tzu é mestre, então mestre Sun. Mestre Sun, general, filósofo, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, que é lido até hoje, e todo general que se preze deve ter esse livro, ter lido esse livro. O que se preze, tem um monte de porcaria aí que não presta para nada. Os melancilófilos. Eles são assim, como é que chama? Aquele negócio que pendura a roupa, cabide de medalhinha, de coisinha, de latinha colorida aqui, não serve para nada. Aí, os caras que leram isso, eu quero dizer o seguinte, o cara começa, tem vários preceitos nesse livro. Um é o seguinte, que a grande arte da guerra é vencer e subjugar o inimigo sem ter que lutar. Essa é uma. Outra é que um general não vai à batalha buscando glórias e nem recua com vergonha. Um general é a maior riqueza do Estado. Exatamente. Se olha no espelho e pensa se você, general, é a maior riqueza do Estado. Estou falando desses generais que foram para a prisão sem reclamar, que tratam o executor em turno de excelência.
Exatamente. sabe? E que se humilham perante o tirano. Um tarado, vamos falar em português, claro. Tá. Um tarado. Psicopata. Psicopata. Então tá, muito bem. Sun Tzu. Então eu quero falar uma coisa. Sun Tzu, ele era conhecido como um cara que sabia a arte da guerra. Na época que ele vivia, o imperador, não era imperador, era rei. Era o rei Wu. O rei Wu o chama e diz assim: olha, eu gostaria que você mostrasse o que você sabe. Pega minhas 180 concubinas. O cara era manso. Bom, 180 concubinas. Tá, Minhas 180 concubinas, eu quero que transforme elas em guerreiras. Se você é bom, você faz isso. O cara disse assim: se você me der carta branca, eu consigo. Aí o rei deu carta branca. Aí o cara foi lá e separou as 180 concubinas em duas tropas de 90. Pegou as duas que o rei Wu mais gostava e transformou elas. Vocês agora vão ser generais. Então botou as duas na frente das tropas que já não eram 90, eram 89, cada lado. E disse assim: ordene a sua tropa, disse para as duas, que deitem de barriga para o chão com a cara no chão. Ninguém fez, elas ordenaram, ninguém fez nada, todas riram, as concubinas acharam a maior graça na brincadeira. Bom, parece um lugar que eu conheço, viu? O cara dá ordem e todo mundo ri. Bom, aí é o seguinte, ele deu a ordem novamente e inclusive as duas que ele tinha nomeado general das duas tropas também riram também. Ele mandou executar as duas para espanto do rei, que não pôde fazer nada porque tinha dado carta branca. Elegeu outras duas generais e disse: olha, deem a mesma ordem. Aí todo mundo abaixou. Então pensa um pouquinho, esses 7 aviões que foram lá e jogaram a bomba, meio que foi a ordem dada, tá? Agora é o seguinte, daqui para frente baixa e põe a cabeça no chão porque vem mais. É isso aí. Tá? Em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E não tem força no mundo que dê para comparar. Tanto é que os caras, vamos falar lá com o Putin, etc. E eu vi uma declaração do Putin, que eu não sei se é verdade ou não, mas está escrita. Eu não vou fazer nada contra Israel porque ali é uma segunda Rússia. E eu entendo por quê. Por que é uma segunda Rússia? Porque a Ucrânia e a Rússia é um lugar que mais saiu judeu para formar o Estado de Israel. Então tem um monte de cara que nasceu, é judeu, mas nasceu na Rússia e na Ucrânia e está em Israel. Então, não sei. Agora, o presidente, que é o Medvedev, não sei, Medvedev não, esse é um cientista. Como é que chama? Ele foi presidente, porque para fingir que é uma democracia... Sim, tem um presidente. Ele foi presidente... Como é o nome dele? Medvedev. Não é Medvedev, é um cientista. Medvedev, alguma coisa. Ele diz assim: estamos prontos para mandar bombas atômicas para o Irã. Isso aí. Trata-se de um imbecil. Imbecil. É o lenço que o Putin queria sair da presidência na época para fingir que havia alternância de poder. Sim. E então botou esse idiota que era um teleguiado e um cara abaixo da crítica. Depois ele agora voltou, está ultra fortalecido, ele só não é czar porque ainda ninguém chamou ele de czar. Mas eu diria mais, ainda bem, sabe? Porque assim mantém a ordem naquela porcaria, tem que manter a ordem. Agora, o que o pessoal não entende é que a Rússia não é inimiga do Brasil. Foi a única que, durante a pandemia, nos forneceu matéria-prima para que nós pudéssemos fazer fertilizantes. E assim que o Bolsonaro foi lá, conversou com ele, imediatamente mandou 2 navios, que salvou a nossa safra naquele ano crítico. Aquele ano, Exatamente. Agora, Pedrinho, o que tem que alertar, e claro, eu tenho absoluta certeza que, primeiro que os Estados Unidos, eu fui informado que os caras têm um dossiê sobre o que está acontecendo no Brasil, assim, absurdo. Né? Sabem tudo. Então... Sabe até o nome do amante do Barroso. Deve saber. Deve saber. Foi ele que disse, hein? O cara é um deboche. Uma vergonha para o Brasil. Mas quem não é um deboche, Pedrinho? Não, mas tem gente que é de esquerda, ou foi de esquerda, como Aldo Rebelo,
que agora está se revelando que é um homem de bem, que ele está falando a verdade, apesar do passado comunista dele, Sim. ter sido ministro da Defesa em outros regimes. Mas, Pedrinho, quando eu digo quem não é, eu pergunto o seguinte: o Boca de Bagre, esse cara é ridículo. O filhote de dinossauro lá, pô, esses caras. E o Faquinha, então? O Faquinha é tudo um deboche, é um deboche. Deboche sabe? total. E vai acabar mal, tá certo? É triste a gente ver, é triste. Você ter vergonha de ser brasileiro, sabe? Eu já morei fora do Brasil e na época eu já tinha vergonha de ser brasileiro. Porque eu não sei se eu já contei no programa ou não, eu tive num 7 de setembro numa embaixada brasileira, onde tinha um grupo de pessoas e tinha um cara da embaixada da França, e foi na época em que foi a primeira eleição que foi eleito o mineirinho lá que morreu antes. Tancredo. Eleição indireta. E o Sarney, que tinha traído o seu partido para ser vice do Tancredo, o Tancredo morre antes de tomar posse, e um golpe de Estado por outro general, de baixa estrutura moral, impulsou o Sarney como presidente. E eu nessa festa, para complementar a história, nessa festa na embaixada tinha esse cara que era um almirante da Marinha Francesa e tinha um outro cara que era da área de cultura da Embaixada Francesa, e tinha mais gente, tinha um cônsul brasileiro, e a gente estava numa roda conversando e eu falei, agora as coisas vão mudar no Brasil, houve uma eleição, o Tancredo foi eleito. Aí esse almirante da Marinha chegou para mim e disse: olha, o Brasil, isso naquela época, você está enganado, o Brasil só vai ter um presidente na hora que não existir mais a família Roberto Marinho. Claro. Tá? Então, o francês, lá onde eu estava, no dia 7 de setembro, disse para mim uma verdade que eu na hora tive que engolir calado, porque eu disse, o cara tem razão. E quem que deu posse para o Sarney? Foi o general, cuja Globo depois contratou para ser o Chief Executive Officer da Globo, Miguel Pires Gonçalves. É isso aí. É isso aí. Então é isso, e continua. E tem tem a Mortadela Lima, que está lá falando em verdades, e essa gente pode falar a M que quiser. Ninguém dá 24 horas para se explicar. Ninguém fala que tem que pedir disseram desculpa. fake news. Não disseram fake news. A Globo não diz fake news. Não diz fake news. A outra vai se desculpar e diz assim: entenderam mal minhas palavras. Entenderam mal minhas palavras? O cacete. A gente entendeu absolutamente bem. Você é antisionista. A Globo é antisionista, você é antisionista. E não vem dizer que não, porque é verdade. E tudo isso acontece porque a Globo está no Rio de Janeiro, que um amigo meu só chama de Rio de Nojeira, faz um anagrama. Exatamente. Por quê? Porque lá é um enclave. As leis brasileiras não valem lá. Só isso. Tem outra coisa, Pedrinho, que eu vi aí. Também os Estados Unidos tem em mãos documentos que provam que o PCC tem ligações assim íntimas com o Hezbollah. Que eles trafegam arma de um lado para o outro e são parceiros, são parça. São parça. Exatamente. Então, é o seguinte, enquanto tem isso acontecendo lá no Irã e que o loirão, de repente, eu não entendo, diz que nós não queremos mudar o regime, eu só tenho a dizer o seguinte: se o regime não mudar, a M continua. Tá? Então eu aqui apoio Israel até o Mas até isso, o sujeito fazer uma declaração ou depois dizer outra que não combina com as anteriores, é perfeitamente compreensível. A primeira vítima em toda a guerra é a verdade. É verdade. Não, e aí é o seguinte, o Pedrinho estava conversando antes, disse, não, ele está esperando que o povo se revolte. Que o povo se revolte e derrube o Ayatollah. Não, a teocracia, o governo teocrático, o governo religioso. Que derrube isso e eventualmente parece que está sendo insuflado até pelo filho do Reza Pahlavi, do Shah, que mora nos Estados Unidos. Mas não interessa. Tem que ver que a juventude que botou esses caras lá hoje tem 60, 70 anos. Tá?
Então tem uma nova juventude, mas essa nova juventude que vai se rebelar, para se rebelar precisaria armas. É como no Brasil, nós estamos vendo a caca sendo feita e não podemos fazer nada, porque quem tem as armas está do lado da caca. Não, mas é um paradoxo. Os caras que têm as armas têm incompetência, não têm nem coragem e nem habilidade para usar as armas. Então, E são covardes. E são covardes, para falar a palavra mágica aqui, o segredo de Polichinelo. Agora, então, isso vai cair de podre, porque a jaca, quando fica podre, uma hora ela cai da jaqueira. É só para torcer, para não cair na nossa cabeça. Pedrinho, olha, é isso aí. Daria para ficar falando à tarde, já está anoitecendo, à tarde, a noite inteira. Exatamente. A gente não vai continuar, porque é assim, a cada minuto tem uma surpresa. Exatamente. Tem um idiota falando uma porcaria. Então, vamos voltar na semana que vem, se Deus quiser. Talvez na semana que vem eu não esteja. Mas eu vou gravar de qualquer maneira, o Pedrinho também, alguém grava. Exatamente. Alguém vai estar. Tá então certo. Aguarde, vai ter novidades. Eu não sei, parece que as coisas estão... los hechos se precipitam. É como Exatamente. novela mexicana, los hechos se precipitam. É como o negócio das sanções aí, as suas majestades, os urubus. Parece que o visto Já caçaram. do Xandão já dançou. Tá certo. Esse já dançou. Esse não vai mais à Disney, já é alguma coisa. Não vai falar com o Mr. Mouse. Mr. Mouse. Exatamente. Um beijo para todos, cliquem, Muito compartilhem, obrigado. façam aquelas coisas que só vocês podem fazer para ajudar a gente a que a verdade chegue, porque tá todo mundo com medo de falar a verdade. Nós não somos donos da verdade, nós estamos dando a nossa opinião absolutamente sincera. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, como outras pessoas mais famosas, que vou citar só o nome de duas, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, só fazem tudo para prejudicar o próprio país por vaidade. Exatamente. E no que eles publicam na internet, as chamadas são sempre mentirosas, depois não tem nada a ver com aquilo, etc. Exatamente. E esses caras fizeram as cacas que vocês devem saber tão bem como a gente. Exato. Um beijo para todos. Vamos em frente que atrás vem gente. Tchau.